Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir aqui nos nossos estudos, né, na carta aos Romanos. Vamos meditar hoje em Romanos 12, do verso 9 ao verso 13. Abra sua Bíblia, tá bom? Lembrando que amanhã temos culto às 19h30, culto de estudo bíblico na igreja. Quinta-feira, Deus permitindo, fecharemos esse capítulo de número 12, certo? A partir do verso 14. Sexta-feira temos oração às 19h30 no templo. Sábado temos o culto da mocidade às 19 horas. Domingo pela manhã, 8h15, escola bíblica dominical. E às 9h30 culto e às 18h30 culto. Amém, queridos? Vamos fazer a leitura então para meditarmos em Romanos? Romanos 12, o verso 9. As virtudes, né, recomendadas para uma vida cristã que agrada ao Senhor. Não basta ser crente, queridos. Não basta apenas ter sido alcançado. Para a salvação, ok, você está salvo. Mas agora é necessário que você viva uma vida para a glória de Deus. E Paulo aqui ele vai descrever alguns aspectos. Hoje nós vamos trabalhar os primeiros aspectos que, entre aspas, estaria mais relacionados aos aspectos comunitários, tá certo? Que nós devemos desenvolver. E depois, Deus permitindo, na quinta-feira, vamos avançar um pouquinho fora para extra-eclésia, ou para fora da igreja. Então vamos ler? Romanos 9 diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E o verso 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, louvamos, Senhor, o teu nome, pela rica bênção de sermos teus filhos, Senhor, de termos sido alcançados por essa salvação, de termos sido eleitos, ó Pai, colocados nesse lugar de tão grande prestígio e privilégio, ó Pai. Não exacerbamos nisso, mas rendemos glória e louvamos o teu nome por essa bênção. E agora que estamos aqui com a tua palavra aberta, ensina-nos, Senhor. Revela-nos aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. Ansiosos estamos, Senhor, de muito em breve estar contigo para todo sempre. Livre das tribulações, livre das angústias, mas muito mais do que isso, de podermos estar junto de ti. Pois o céu sem ti, Jesus, não é nada, não vale nada. As ruas de ouro, o mar de cristal, Senhor, nada disso tem valor se o Senhor não estiver presente. E essa é a nossa maior alegria, de sabermos que vamos passar a eternidade junto dessa trindade divina, junto de ti, Senhor, conhecendo e desvelando, Senhor, os teus segredos para toda a eternidade. Por isso nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Amém e amém. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Nessa sessão aqui, Paulo, ele vai iniciar, né? Durante agora esses versículos que seguem até o verso 21, o resto do capítulo, né? Uma descrição da vida que é agradável a Deus. E ele já inicia sem surpresa nenhuma, né? Não nos surpreende aqui, o amor liderando essa lista. Não é verdade? Pois tudo que Paulo diz está sempre envolto por esse mandamento do amor. Paulo aprendeu isso, né? O encontro com Cristo ali no caminho de Damasco foi algo radical em sua vida. E ele aprendeu sobre isso. Aquele povo que ele perseguia, aquele povo que ele matava, ou seja, o Deus desse povo, que ele achava, né, que era o Deus judeu, entre aspas, né, para entendermos melhor, mas era um Deus amoroso, que amava a humanidade inteira.
E aquele homem que agia com truculência, com violência, matando o povo da cruz, matando o povo de Jesus, agora o acolhe. E o próprio Cristo, em amor, traz ele agora para esse ministério. E Paulo agora não vai mais negligenciar esse princípio do amor em suas atividades. E o capítulo 13 de Coríntios fala muito bem o que é o amor. Qual que é a função dele em nossa existência. Portanto, queridos, Paulo ele inicia aqui o verso 12 dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Em 2 Coríntios 6,6, abre aí. Paulo diz assim também à igreja de Coríntios, né? Na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo diz aqui nesse texto de Coríntios que ele não queria por nada trazer o escândalo. E dentro dos seus critérios, ele está citando o amor não fingido. E o amor não fingido, queridos, tem tudo a ver com os aspectos da paciência, da bondade, da longanimidade que nós devemos desenvolver para com os da fé e para com todos aqueles que nos rodeiam. O amor não fingido é aquele que, embora não concordando, não aceitando muito bem, você está ali junto com seus irmãos. Você está ali junto, trabalhando, atuando. Você está ali junto com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Ainda que hora e vez possa ser produzidos intempéries e às vezes alguns desconfortos e algumas coisas que outrora nós não estávamos esperando que ocorresse. Esse é o amor não fingido. Esse é o amor que Paulo aqui chama a nossa atenção para que nós possamos desenvolver de forma que assim estamos agradando ao Senhor e de certa forma trazendo o testemunho dele para com aqueles que nos rodeiam, quer seja comunitariamente, quer seja fora da comunidade cristã a qual convivemos. É claro que aqui o foco de Paulo nesses primeiros versos que lemos aqui tem a ver com, tá certo? A esfera da comunidade cristã, tem a ver com a esfera, né, aonde nós estamos servindo ao Senhor, o meio da igreja, não só a local, mas de uma forma geral. E ele continua dizendo: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aqui nós lembramos do profeta Amós. Não era algo novo para Paulo e nem para aqueles que o escutavam ali em Roma, quer seja os gentios e principalmente os judeus. Olha o que diz Amós 5:15 para nós. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José, que tratava-se, né, do reino de Israel, Efraim e Manassés, tá certo? Que eram os filhos de José, que vão entrar, né, na herança das 12 tribos e, de certa forma, nas promessas aos quais Jacó dispensará aos seus filhos, incluindo seus 2 netos, filhos de José. Então isso não era algo novo, que nós deveríamos amar o bem e odiar o mal, não é verdade? E nesse sentido, nós vamos entender que os cristãos, eles não podem compactuar com o mal de forma alguma, queridos. Pois o mal, ele é introduzido nesse planeta, ele é introduzido na história da Terra. E de certa forma, quando lemos Colossenses, na história do universo, pela desobediência, pela queda,
por afastar de Deus. Por isso que o mal, ele deve ser odiado em todo momento e instante. Nós não podemos compactuar com o mal. Quer seja o mal sendo praticado por alguém de longe ou alguém de perto, por alguém que temos mais afinidade ou por alguém que temos menos afinidade, por alguém que é do convívio diário ou não, por familiares ou por não familiares, por pessoas que às vezes compartilham conosco o dia a dia ou não. O mal, ele tem que ser odiado em qualquer espécie, tá certo? De atividade ou de ação executada. Nós devemos observar que o mal, ele é algo que, se não tomarmos cuidado, nós praticamos ele às vezes sem nem observarmos. Eis o porquê que nós devemos sempre desenvolver uma vida no Espírito, uma vida palmilhada pelo exemplo de Cristo Jesus, que suportou o mal, mas não praticou o mal, não se exacerbou nisso, mas antes ele se entregou na totalidade, em amor genuíno, independente de quem fossem aqueles aos quais o receberia ou não, aqueles aos quais, né, de antemão seriam escolhidos. O Senhor morreu por todos. E isso aí nós vemos a dimensão do amor, a dimensão, tá certo? De ser benigno, bondoso, independente de quem está recebendo essa ação. Então, a nós é dessa maneira indicado, primeiro para os da fé, claro, sempre a prática, mas isso sendo ampliado em todas as esferas da vida. Já no verso 10, ele avança dizendo: amem uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui eu me lembro daquele texto que Jesus ensina, de que quando você chegar numa festa, né, vamos traduzir para o dia de hoje, num evento vultoso, sempre procura as cadeiras do fundo. Deixe sempre as da frente mais liberadas. Né? É um exemplo que Jesus deixa para nós, ilustrando o quê? Ilustrando que se porventura ali o anfitrião, né, o mestre, entre aspas, ali da cerimônia, te convidar para estar indo à frente, isso é muito bom para você, porque você então, naquele momento ali, foi lembrado. Mas se você estiver lá na frente e ele pedir para que você desocupe o local, para que outra pessoa tome o local, isso vai ser um tanto quanto vexatório e vergonhoso. Então nós devemos sempre lembrar de que nós servimos a Deus dentro de uma comunidade que são muitos, e que as ações, atitudes ao qual eu venha tomar, eu devo sempre estar preocupado com a dimensão, né? Aonde que ela vai afetar, aonde que ela vai tocar, para exatamente depois eu não ser pego em contradição. Então, o que Paulo aqui traz para nós, que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. Dessa forma, há de culminar o quê? O amor fraternal nos ensina que eu devo sempre abrir mão, né, em favor do meu irmão. Sempre designar, talvez, né, aquele momento, aquele instante para o meu irmão. E isso é bem-vindo. E isso é o que está sendo ensinado aqui por apóstolo Paulo. E isso fará com que você, de fato, desenvolva uma esfera de comunhão e de amor. Toda vez que eu tomo e que eu tenho iniciativas, que eu pratico ações, que eu não preocupo com aqueles demais que estão em volta de mim, provavelmente você poderá provocar, né, e trazer, né, aquele desconforto. E às vezes o amor fraternal vai ficar em xeque, vai ficar comprometido naquele primeiro momento. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:9 sobre o amor fraternal. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:9, que diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus para amar uns aos outros. Paulo luta por isso com vigor em suas cartas. Paulo, ele mostra isso de maneira plena. Eis o porquê que nós batistas, e eu particularmente gosto muito desse modelo, sem trazer nenhum estresse, nem discriminação ou crítica aos outros modelos,
mas nós batistas, em essências, somos congregacionais. O que é ser congregacional? Ser congregacional é observar que as decisões macros e supras é tomado em irmandade, em fraternidade, e não apenas em pontos e em momentos isolados, ou por uma pessoa, ou por um grupo remisso e restrito, mas de uma maneira mais ampla, ouvindo todos, conversando e sabendo o que a grande maioria decide. E nesse aspecto, não traz apenas o pensamento, né, da democracia que muitos têm, às vezes, criticado e colocado em xeque. Não, não é isso que eu quero dizer. Não é a democracia humana, mas é a democracia, é a maioria, né, vamos dizer, a maioria tomando uma decisão, mas na direção do Espírito Santo. E nós já observamos que muitas das vezes, quando isso é trago na fraternidade, no amor fraternal, muitos que talvez tinham um pensamento diverso ou difuso, eles vão desenvolver isso agora para o benefício daqueles outros, aos quais interpretam e veem que é melhor assim para a obra e para o crescimento do reino de Deus. Tá certo? Então isso é tomado de maneira o que? Não unilateral ou por um pequeno grupo, mas por todo aqueles que compõem a comunidade. E isso vai trazer benefício. E isso vai trazer, tá certo? Congruência nas decisões. O amor fraternal, ele é desenvolvido através do diálogo e da conversa de todo o grupo, de toda aquela comunidade. Não era assim que funcionava a igreja primitiva? Quando eles iam tomar algumas decisões entre os capítulos 2 e até o capítulo 6 ali, né, principalmente o capítulo 2 e 4, nós vamos ver que tudo era feito em comunidade, né? Tudo era feito de forma em que todos podiam opinar, em que todos tinham uma possibilidade de estar manifestando o que eles achavam melhor. E diz a Bíblia que eles tinham tudo em comum. E eis o porquê que o partir do pão, o celebrar, né, as refeições em comunidade, o crescer na doutrina dos apóstolos, era tudo em comum. E diz a Bíblia que dessa maneira o Senhor Deus ia lhes acrescentando a cada dia o número. Então, queridos, o amor fraternal, ele só pode ser expresso e externado de maneira coletiva. O amor é algo que eu dependo do outro para eu estar demonstrando, para eu estar praticando mais do que demonstrar. Não tem como eu amar, tá certo? E demonstrar um amor fraternal que aponta para o outro, para o fraterno, se não for dessa forma. Então fiquemos atentos para podermos, de fato, estarmos sempre preocupados com aquele outro. Até onde que isso vai afetar? Até onde que isso vai interferir? Até onde que isso pode causar algum estresse para o meu irmão que está junto comigo, embraçando, trabalhando, desenvolvendo as atividades. E assim eu vou aprender a abrir mão, às vezes, de pensamentos e conexões que eu tenho em detrimento do outro. E isso, então, é estar entregando a honra, entregando, entre aspas, a responsabilidade, entregando, entre aspas, né, aquela preferência que outrora eu tinha para outro. Não foi isso que Jesus fez? Ele abriu mão da sua glória, da sua honra como Deus, enquanto existência eterna, para poder se fazer homem, para que hoje nós pudéssemos estar nesse local tão maravilhoso, tão abençoado, que é sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, como Paulo diz na carta aos Romanos. Então, queridos, que tomemos isso como referência. Como eu disse, a partir de agora, até o final do capítulo 12, Paulo está desenvolvendo, tá ok? Como que deve ser a vida cristã que agrada a Deus, ok? E eu preciso entender que nem sempre aquilo ao qual eu penso, ou que eu tenho vontade, ou que eu interpreto, deve ser o que vale. Não. Deve ser o que vale o que o amor fraternal, uns com os outros, está tomando a decisão. E dessa maneira, nós vamos caminhar de maneira mais tranquila e mais sossegada. Porque é claro que sabemos que nesse mundo, hora e vez,
o inimigo ele vai tentar, de fato, estar plantando e lançando sementes no meio do povo de Deus, para que, de fato, eles se distraiam. E em meio a isso tudo, né, em meio a essas distrações, ele perca o foco. E uma das maneiras que o diabo semeia contendas e dissensões e divisões é exatamente atuando diretamente no amor uns com os outros e no amor fraternal. Pois ele sabe que dessa maneira, se ele plantar isso no meio, ele vai fazer com que a igreja se desestabilize. Então, nós precisamos ficar atentos, com os ouvidos ligados a Deus, no que o Espírito fala a nós e nas Escrituras, para desenvolvermos isso daqui que Paulo está ensinando a Roma, de maneira, né, com mais intensidade e força. Amar uns aos outros e com amor fraternal. E sempre às vezes, na maioria delas, né, abrindo mão de nossas concepções e pensamentos, para que o Evangelho possa então ser desenvolvido com amor fraternal, entregando a honra, né, entregando, né, aquilo que às vezes nós achávamos e pensávamos para o outro irmão, para outra irmã, para aquele grupo ao qual, né, nós estamos inseridos. E no verso 11 ele diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Lembrei agora de Provérbios que diz, vai ter, ó preguiçoso com a formiga. Não é verdade? Sejam fervorosos de espírito. Presta atenção que o espírito aí está com letra minúscula. Servindo o Senhor. Então, tanto a questão da preguiça aqui, tá ok? Como o fervor está relacionado ao serviço do Senhor. Servindo o Senhor. Como que o pastor Marcos tem servido ao Senhor? Eu tenho sido preguiçoso para com a obra do Senhor? Quer seja individualmente no aspecto familiar, quer seja individualmente no aspecto e o convívio da onde eu trabalho, da onde eu moro, ou mesmo, e talvez principalmente nesse contexto que Paulo trata, uma carta para uma igreja e uma vida que nesses primeiros versos ele está tratando da vida cristã em comunidade que agrada a Deus. Como que eu tenho sido para com a minha igreja? Como que eu tenho desenvolvido, né, o serviço do Senhor junto à minha comunidade? Como que eu tenho servido ao Senhor? Eu tenho sido preguiçoso? Eu tenho sido fervoroso? Como que eu tenho atuado junto à minha comunidade? É claro que o termo fervor aqui tem muito a ver com a questão de comunhão e de alegria de servir o Senhor. Claro que o fervor aqui tem muito a ver com as questões que talvez não são apenas as questões físicas ou materiais, mas muito mais as espirituais. Mas esse fervor espiritual me empurra a executar as atividades, né, materiais e físicas, presenciais da minha igreja. Ou eu tenho sido preguiçoso, talvez pelo cansaço, talvez pela... me perdoe. Talvez, né, pelo dia a dia corrido, eu tenho sido oblíquo, né, tem sido um tanto quanto lacunoso, né, ou seja, aquela pessoa que chego às vezes de noite cansado e ali eu vou ver, não vou para lá não, porque estou muito cansado, né, estou muito, né, assim, fatigado. É claro que tem aqueles que estudam, que trabalham, e aí é mais do que justificado. Os que estão com problemas de saúde é mais do que justificado. Domingo eu conversava com 2 irmãos na igreja e falando, queridos, da importância de nós estarmos alinhados com o pastor ao qual Deus confiou para nós, que é o pastor Hernani. Falo isso aqui não é para querer fazer média com ele, com ninguém. Os que me conhecem sabem muito bem quem é o pastor Marcos. Mas a pior coisa que existe, queridos, é nós termos uma liderança preguiçosa, termos uma liderança que não tem o fervor, de que não caminha conosco. Eu digo isso porque já passei em igrejas onde Deus permitiu que eu estivesse à frente dela, como o pastor Hernani hoje está à nossa frente, é o nosso líder, é o presidente da nossa igreja, e ali eu tinha irmãos e irmãs abençoadas, que eu amava muito, e que eu amo ainda hoje, irmãos e irmãs que eram amigos meu mesmo, que quando eu precisava, no dia a dia, estavam junto de mim ali, mas na hora de trabalhar na obra do Senhor, hora e vez eu me pegava sozinho com a minha família. Hora e vez eu pegava, eu com a Andresa, uma criança igual a Raquel na época, com 10, 11 anos de idade, e o Felipe ainda de colo. E nós tínhamos que trabalhar
pois nós sabíamos que tínhamos um comprometimento e uma responsabilidade com a obra do Senhor e não podíamos parar. Mas como era doloroso nós olharmos ao lado e não vermos aqueles irmãos aos quais nós tínhamos trazido para estar ocupando a liderança, estar ocupando o cargo de responsabilidades e talvez não estavam junto conosco. Como eu disse, por motivo de trabalho, por motivo, estudantil, por motivo de saúde, é totalmente compreensível. Mas nós precisamos conscientizar, principalmente eu que sou líder, que eu preciso estar junto do meu pastor, trabalhando, atuando, estar presente nas atividades da minha comunidade. Eu não posso ser preguiçoso. Eu preciso estar com o mesmo fervor espiritual que eu tenho. Eu preciso ter esse mesmo fervor, até porque não existe isso, queridos. Fervor espiritual sem trabalho aqui junto da igreja. Então eu preciso estar ali presente, né? Temos a oração, aqui na frente está falando sobre a oração. Temos o culto de oração na sexta-feira, né? E nós precisamos então estar lá presente, junto, né, da comunidade, orando, fervorosos ali nesse serviço. Precisamos estar fervorosa, a juventude, no culto de sábado à noite. Precisamos estar fervorosos nos cultos que estudamos a palavra, quarta e domingo pela manhã, antes do culto das 9h30. E precisamos, claro, também estar fervorosos nos cultos aos quais são designados. Não podemos ter preguiça. Principalmente nós, toda a igreja, mas principalmente nós que somos líderes. Tá certo? O líder, ele é alguém que foi colocado ali exatamente para contribuir na caminhada daquele povo, daquela denominação. O líder é aquele que está junto com o seu pastor, trabalhando e ajudando para não deixar uma sobrecarga muito grande, de forma que ele não consiga desenvolver as atividades principais as quais ele tem, que é de pastorear o rebanho no que tange a palavra, ao caminhar junto com cada ovelha quando é necessário. Por isso que no capítulo de número 6 de Atos, são escolhidos os diáconos, são escolhidos aqueles que vão estar junto com aqueles que trabalhavam no pastoreio ali, que naquela época eram os apóstolos, tá certo? Para ajudar os apóstolos nas outras atividades que a igreja precisava. Então nós precisamos, queridos, criar a consciência de que às vezes um pouco cansado, um pouco fatigado, e diga-se de passagem, todos os pastores da Logos trabalham, queridos, secularmente. O pastor Hernando tem a atividade dele de extrema responsabilidade na empresa onde ele trabalha. O pastor Ronaldo, não diferente, ele tem a empresa onde ele atua, onde ele está atuando ali, que ele precisa estar durante o dia. E o pastor Marcos, embora esteja ali durante o dia atendendo os irmãos, mas o pastor Marcos hoje também trabalha em 3 frentes de serviço. O pastor Marcos está na igreja, o pastor Marcos, está junto com quem eu assessoro, o Juliano, e o pastor Marcos hoje dá aula na Faculdade Batista de Minas. 4 dias na semana, 2 dias de tempo integral, de 7 às 10h30. Então o tempo que nós preparamos as mensagens aqui, o tempo que nós estamos preparando as aulas, estamos também trabalhando. Então os pastores, graças a Deus, da nossa igreja, são homens trabalhadores, tanto secularmente como para a obra do Senhor. E é necessário de nós emparelharmos com o pastor Hernani cada vez com maior intensidade para ajudar ele nessa caminhada. Porque não há nada mais triste, queridos, do que o pastor chegar para uma reunião, qualquer que seja, e ele encontrar ali, entendeu? Poucas pessoas, ou às vezes nem ter as pessoas ali. Isso é triste, pois a maior alegria do pastor é ter as ovelhas junto deles. E em amor fraternal, falamos sobre isso. E Paulo está ensinando, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos, servindo ao Senhor. Certo? E aqui nós temos o texto, Abra sua Bíblia em Romanos 5:2. Certo? Desculpe-me. Vamos abrir a Bíblia. Romanos 5:2 é do verso de baixo que eu separei, o verso 12. Nesse verso 11, certo? Nós vamos abrir lá em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Que nos diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver em falta de roupa, necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também a fé, se não tiver obras, ela está morta. A obra não salva, mas a fé, a salvação que nos alcançou, provoca em nós o trabalho, as obras que agradam o Senhor. E dentre elas está essas que eu mencionei. Então esse é um momento, queridos, para nós despertarmos, para nós estarmos de fato atentos que estamos vivendo os últimos dias e precisamos estar trabalhando junto do nosso pastor, apoiando ele não para a glória dele ou para a sua glória, mas para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que tais homens, tá? O nosso pastor, ele é digno de honra duplicada. E uma das maneiras de nós honrarmos ele, como aprendemos aqui no verso de número 10, é nós abrirmos mão de algumas coisas que fazemos para podermos estar junto dele, cooperando e ajudando ele na caminhada. Então nós precisamos despertar isso. E volto a repetir, não falo isso para estar massageando o ego do pastor Hernani nem nada, porque eu sei que ele também não pega dessa maneira pela maturidade cristã que ele tem. Mas eu digo porque é uma verdade bíblica. E nós precisamos despertar para isso, queridos. Tá certo? E no verso 12 ele diz, alegrem-se na esperança, né, de que muito em breve vamos estar com Cristo para todo sempre. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Agora sim, Romanos 5 e 2. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5 e 2. Que nos diz o seguinte. Vamos ler desde o 1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Eita glória, hein? Da glória de Deus, tá vendo? No final dos tempos. E 1 Tessalonicenses 5 e 1, esse texto é muito conhecido, não é verdade? Há pouco tempo o pastor Hernani esteve pregando nele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que lhes escrevos, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Desculpa, querido, é 2 Tessalonicenses, né? Eu acho que eu confundi aqui. É o texto que fala da oração, né? Que nós devemos perseverar na oração. Eu anotei errado aqui, me perdoem, tá certo? É isso mesmo, queridos. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, eu anotei errado aqui, me perdoe. Colossenses, Tessalonicenses. É 1 Tessalonicenses, querido, 5. 5 não. É 4. Deixa eu ver. É isso mesmo. É pela 4. Tessalonicenses 4. Deixa eu tirar o óculos que tá atrapalhando aqui. Abram aí, queridos. É 1 Tessalonicenses 5 e o verso 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço pelos que trabalham entre vocês,
que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essa pessoa em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tá vendo só, queridos? Né? Orem sem cessar. Depois dele fazer praticamente a mesma recomendação que Paulo vinha fazendo aqui aos romanos, ele vai dizer: orem sem cessar. Aqui Paulo diz o quê? Perseverem. Né? Perseverem. Na verdade, na oração. Sejam pacientes na tribulação. E o último versículo, ele diz o seguinte: ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Aí nós vamos para Hebreus 13:2, que falam que muitos, sem nem saber, né, hospedaram anjos. Abra aí Hebreus 13. E o verso 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Naquela época, queridos, essa ordem de Paulo, tá certo? Era porque muitos que viajavam, cristãos e até evangelistas, e o próprio apóstolo Paulo, eles não tinham recurso financeiro para ficar em hotéis, como hoje também é a mesma coisa. Eu, quando vou para Catugi, por exemplo, normalmente eu fico na casa dos nossos irmãozinhos de lá. Eu sempre me hospedo, né, na casa de Maurício, de Marilda, mas antes disso, nós hospedávamos, né, na sede ali, né, do lugarejo, do Córrego do Jiru, onde a igreja funcionava. Às vezes dormíamos, né, muita gente, quando íamos ali para fazer missões, iam várias pessoas, dormíamos às vezes 4, 5, 6 no mesmo espaço. E na época de Paulo, o recurso financeiro era remisso também para missões. Então, dessa forma, Paulo recomendava para que a hospitalidade acontecesse. E como nós vimos lá, muitos, né, sem saber fizeram isso. Lembramos de Ló no Antigo Testamento, não é verdade? Lembramos do próprio Abraão, que recebeu anjos, e tantos outros. Então, queridos, lembre-se disso, que nós devemos aprender a suprir as necessidades daqueles que têm tido dificuldade. Primeiro os da fé, como a Bíblia ensina. E devemos sempre ter a hospitalidade como princípio. Inclusive nós que somos líderes na Igreja de Deus, uma das recomendações para presbíteros é que eles sejam hospitaleiros. Que eles tenham essa facilidade, né, de estar acolhendo irmãos e irmãs na sua residência e suprindo as necessidades daqueles que precisam. Portanto, queridos, está claro para nós aqui nessa noite, né, o que o Senhor deseja para as nossas vidas, o que o Senhor espera de nós, tá certo? O que o Senhor pensa enquanto vida comunitária cristã para aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Essa vida, né, esse amor fraternal, esse preocupar-se com o outro, em ceder a honra, a preferência para outro, não é verdade? Orando uns pelos outros e estarmos juntos trabalhando para a honra e glória de Deus. E como lemos esse último texto de Tessalonicenses, estarmos sempre emparelhados, honrando aqueles aos quais nos preside, que Deus colocou no lugar. Reflita sobre isso, principalmente você que, assim como eu também, é líder e temos um papel a desempenhar junto ali da Igreja Batista Logos, junto ao pastor Hernani, que hoje é o que nos preside. Tenhamos este discernimento, que vocês verão como que o Senhor Deus continuará, porque já tem, continuará nos abençoando de forma inexplicável. Não porque merecemos, mas porque o obedecemos e Ele tem prazer naqueles que o obedecem. Guarde essa palavra no seu coração e até o nosso próximo encontro,
quando estaremos meditando entre os versos 14 e 21. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito, ó Pai, que é uma bênção para as nossas vidas. Senhor, ensina-nos cada dia mais a estarmos, Senhor, amando uns aos outros, a estarmos, Senhor, sempre preocupados com o que o nosso irmão, com o que a nossa irmã, Senhor, tem, né, enquanto pensamento, discernimento da sua parte, para entendermos, Senhor, qual que seja a sua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a sermos zelosos, Senhor, a não termos preguiça da sua obra e a sermos fervorosos, ó Pai, no Espírito, para podermos servirmos ao Senhor. Senhor, continue nos fortalecendo nas tribulações. Senhor, ensina-nos a perseverar em oração para que a esperança da glória de Deus seja viva em nossas vidas. E ensina-nos, ó Pai, a estarmos ajudando os necessitados e a estarmos sempre, ó Pai, praticando a hospitalidade lá no templo, na acolhida dos visitantes e também, ó Pai, em nossa residência, acolhendo aqueles que têm anunciado as boas novas de salvação. Assim oramos, agradecidos por tudo, com ações de graça, em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar também pelos enfermos, né? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles irmãos e irmãs que estão, Senhor, em enfermidade, que têm enfrentado lutas na área da saúde. Senhor, fortalece-os, cura-os, é a nossa oração. Sobretudo que a tua vontade seja feita, Senhor. E oramos também, Senhor, agora pelos enlutados, pelos que têm enfrentado tribulação nessa área também. Conforta-os, Senhor, e os fortalece a cada dia. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo. Despede-nos aqui, Senhor, e continua, Senhor, dispensando sobre nós as tuas bênçãos e misericórdias. Assim nós oramos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fique com Deus, que Deus te abençoe, viu? Que você possa ter uma noite de paz e de descanso, para a honra e glória de Deus, tá certo? E até o nosso próximo encontro, Deus permitindo. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja repartido sobre nós, igreja tua, aqui neste momento, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Amém e amém. Fique com Deus. Deus vos abençoe.